A maioria das pessoas acha que ler e esquecer do que leu é falta de memória ou de inteligência, mas o problema, ele não é intelectual, ele é estrutural. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar por que você esquece o que você lê e qual é o problema central. E eu já adianto qual é esse problema. É ler tentando lembrar de tudo. E claro, o mais importante, como resolver isso na prática de uma vez por todas. A ideia desse vídeo é bem simples. Parar de acumular informações aleatórias e fechar o livro retendo ideias muito claras. Então vamos começar. Como eu disse, o seu problema, possivelmente, é que quando você lê, você tenta lembrar de tudo. Então, você sublinha muita coisa, você marca muitas páginas, anota muita coisa, como se tudo que você estivesse lendo possuísse o mesmo peso dentro da narrativa, e não é assim que funciona. Só que tem um detalhe que talvez você não saiba. O nosso cérebro sozinho não sabe o que você precisa se recordar. Ele não sabe sozinho o que é importante dentro da narrativa. Quem precisa decidir e elencar o que é importante para ser recordado é você. Com essa falta de hierarquia, né, ou seja, como as pessoas geralmente leem, a informação ela acaba virando ruído. E esse ruído não se transforma em memória. A memória, gente, ela tem limites muito claros. Quando você tenta consolidar muitas ideias ao mesmo tempo, nenhuma delas param dentro da sua cabeça. Elas passam, fazem um barulho, né, ruído, mas elas não ficam. É por isso que você fecha o livro com a sensação de que você leu muito, mas reteu pouco. Não porque você não entenda a narrativa, mas porque você não escolheu de forma consciente o que deveria permanecer. E aqui eu já vou colocar a questão central do vídeo, a que organiza todo o resto. Memória não é acúmulo, memória é escolha. Enquanto você continuar tentando lembrar de tudo, você vai esquecer 90% do que você leu. Os leitores que realmente conseguem reter informação não são aqueles com uma memória fora da curva, são aqueles que fazem escolhas melhores durante a leitura. Antes mesmo de avançar muitas páginas, esses leitores já possuem uma pergunta muito clara na mente deles. Não é simplesmente o que o livro tem a dizer, é algo muito mais específico. O que vale a pena ficar comigo depois que eu fechar esse livro? Essa pergunta, ela cria foco, ela organiza a atenção e ela dá ao cérebro um critério para decidir o que merece ser memorizado. Em vez de ler o texto no automático, o leitor passa a buscar ideias centrais, por tensões importantes, por conceitos que sustentam a obra, e no fim, após fazer da forma correta, você vai parar de fechar os livros com ideias vagas e vai começar a fechá-lo com poucas ideias, mas ideias claras, ideias que podem ser explicadas, conectadas e revisitadas com muito mais facilidade. E é exatamente esse tipo de escolha consciente que transforma a leitura em aprendizado, e um aprendizado que fica com você no longo prazo. Se você tenta ler melhor, mas de alguma forma você se perde no caminho, eu criei um guia completo de 5 aulas para você ler e entender qualquer obra. Nela, eu organizo todo esse raciocínio em um passo a passo muito prático. Eu te ensino como decidir o que procurar em um livro, como filtrar o que realmente importa durante a leitura e como registrar o que você escolheu lembrar, sem tentar guardar tudo. O link tá na descrição e agora eu vou te mostrar o exemplo para que você possa entender tudo isso de forma mais prática. Esses dias eu terminei a tragédia grega Antígona, do Sófocles. É um livro bem curtinho, bem fácil de ser lido. Em poucas páginas, o autor fala sobre conflitos morais, políticos, familiares e religiosos ao mesmo tempo. A peça, ela não é difícil de entender, você acompanha a história do início ao fim sem dificuldade alguma. E antes de ler o livro, né, eu já iniciei a leitura com uma pergunta muito simples e específica. Se eu tivesse que lembrar de uma única coisa desse texto, qual seria? Ao ler Antígona com essa pergunta em mente, ficou claro para mim que o coração da obra não era a tragédia em si, mas sim um conflito moral muito específico. Até onde alguém está disposto a ir para manter suas convicções, mesmo quando o custo é alto demais. Para que você possa entender um pouco, eu vou te explicar a peça, mas eu não vou te dar spoilers. Antígona, ela perde os 2 irmãos na guerra. Um recebe os ritos fúnebres porque lutou a favor de Tebas, a cidade deles, e o outro tem o direito negado por ordem do Creonte, o governante tirano da cidade, porque esse outro irmão lutou contra Tebas. E por que o rito fúnebre é tão importante? Porque, de acordo com a religiosidade deles, quando alguém não recebe o sepultamento, sua alma fica vagando pelo mundo e não encontra paz. E esse foi o castigo que o Creonte escolheu
para o irmão da Antígona que lutou contra Tebas. Mesmo sabendo das possíveis consequências, a Antígona foi lá e sepultou o corpo do irmão. A narrativa, ela escolhe obedecer a uma lei superior, uma lei divina, ainda que isso leve a certas consequências. Eu não vou falar quais são essas consequências. Em vez de tentar guardar cada detalhe da narrativa, eu escolhi essa única reflexão. E para fixar isso, eu decidi escrever um texto curtinho com as minhas próprias palavras, sintetizando essa ideia, não para resumir a obra, mas para cristalizar o que ela passou a significar para mim. Quando você faz essa escolha, todo o resto da obra começa a se organizar em torno dessa ideia. A fala dos personagens deixam de ser fragmentos soltos, os conflitos passam a fazer mais sentido, até as decisões dos personagens que antes pareciam ser um pouco deslocadas, um pouco exageradas, elas começam a fazer sentido. E claro, ao mesmo tempo, muita coisa fica de fora, e tá tudo bem. Nem todo detalhe precisa ser lembrado, nem toda cena precisa ser carregada pela sua memória. O importante aqui é que você pare de fechar os livros com uma sensação de vazio intelectual. Comece a fechá-los com ideias claras, conscientes, que podem ser explicadas, retomadas e conectadas às outras leituras. E claro, é um modo de pensar aplicado que pode ser aplicado a qualquer leitura. Então, antes de começar qualquer obra, você precisa decidir de forma consciente o que você quer extrair daquela obra. Não no sentido de um resumo, mas de uma ideia que vale a pena carregar com você depois que você finalizar essa obra. Quando essa intenção existe, o cérebro passa a ler de forma diferente. Ele deixa de absorver tudo indiscriminadamente e começa a procurar sentido. Então, durante a leitura, isso funciona como um filtro. Nem toda passagem precisa da mesma atenção. Algumas páginas sustentam o argumento central, outras são o próprio núcleo da ideia. E ler bem é reconhecer essa diferença. É permitir que muitos detalhes passem, sem culpa, para que o essencial possa ficar. Como eu disse anteriormente, o guia para ler e entender qualquer livro dos mais fáceis aos mais difíceis está na descrição e nos vemos no próximo vídeo.